Olá, você! E não é que saiu a banca examinadora que fará a prova do INSS? Ai, que concurso esperado, não é? Pois é. Meu nome é Luciane Sartori, sou professora de português para concurso público há mais de 20 anos. Eu tenho uma certa experiência com essa banca, não é verdade? Ah, tem. Então vamos lá. Eu estou aqui para dar para você algumas dicas de como resolver a prova de uma maneira mais assertiva. Claro que, em primeiro lugar, você tem que estudar, não é? Mas a gente sabe que estudar é um passo, saber responder às questões de uma determinada banca é outro passo. Então, veja, eu tenho certeza que o pressuposto do estudo você já tem. E agora eu estou trazendo para você também esse acréscimo. Ó, você, além de entender e saber apreender a teoria, você também tem de saber e aprender como responder às questões, agora, em específico, desta banca, não é que é CESP-Cebrasp. E a gente sabe que o CESP, ele vem de mansinho, né? Você lê as questões e fala, é simples, parece. Aí você responde, você fala, meu Deus, errei tudo. Já aconteceu isso com você? Pois é, já aconteceu com muita gente, né? Isso não é, uma regalia sua, não. Não é não. Na verdade, isso acontece com a maioria das pessoas, se não todas, que leem pela primeira vez a prova do CESP, né? Não está acostumado com aquele estilo? Então tem que tomar cuidado. Pois é, eu estou aqui para dar algumas dicas e te oferecer um caminho de estudo, tá bom? Para você direcionar essa parte teórica para a parte prática, ou seja, a prática de resolver assertivamente as questões. Maravilha? Então é assim, ó, 2 pilares. Primeira coisa, o CESP, dependendo da prova, vem com 3, 4 questões de interpretação. E dependendo da prova, traz 1 ou 2, certo? De interpretação propriamente dita. Então, é claro que além de você treinar, não é, questões de interpretação do próprio CESP, é interessante que você treine fazendo o seguinte: primeiro leia as questões para ver o que está sendo perguntado para você. E depois você vai para o texto. Por quê? Quando a gente lê o texto a primeira vez, a gente quer entender. E a maioria, quando chega ao final da leitura, fala assim, nossa, esse autor falou tanta coisa que eu já não lembro mais o que ele disse. Aí, quando vai para a questão, faz o quê? Lê o texto de novo. Então, não perca esse tempo. Leia primeiro as questões, para que aí, no momento da leitura, você foque naquilo que a pergunta trouxe para você. Você vai ter a preocupação de focar naquilo que a pergunta trouxe e não em interpretar o texto e muitas vezes, não é, se enrolar nessa leitura. Tudo bem? Então essa é a primeira dica, treine dessa maneira. Lembrando que é muito importante, ao ler o texto, você associar o primeiro parágrafo com o segundo com o terceiro com o quarto. Associar assim, ó, ele disse tal coisa aqui no primeiro parágrafo. Pense num resumo de cada parágrafo. Aí você vai para o segundo e fala, bom, resumir o segundo parágrafo, esse resumo tem a ver com o primeiro, em que sentido? Quando você lê relacionando as partes do texto, a sua leitura tem outra propriedade. Outra dica. Eram só 2, mas eu já vou para a terceira. Da terceira dica é o seguinte, a parte gramatical. Não se preocupe em memorizar regras de gramática, porque essa é a primeira coisa que a pessoa faz quando ela vai estudar gramática. Ai, que gramática é chata, eu tenho que decorar 1 milhão de regras, depois elas mudam. Para com isso. Para. Estude os conceitos, não decore, entenda. Entenda como aquilo funciona, porque a prova é altamente conceitual. Eu vou dar para você um exemplo de crase. Então, veja, já dei as 3 dicas iniciais, certo? Agora eu vou pegar o assunto de crase e vou mostrar para você como é que você tem de, pelo conceito, resolver a questão, tá bom? É o seguinte, quando você vai estudar crase, se você ainda não estudou, já estou dizendo para você, você tem que saber que a palavra crase significa fusão. Isso faz muita diferença, porque todo mundo pensa que a crase é aquele acento tortinho que vai lá num A, num aquele, num aquela. Não, não é o nome do acento. Aquele acento tortinho que indica a crase chama-se acento grave. Por isso, a prova já começa uma questão de crase, de modo geral, dessa maneira. Uma questão típica de crase no CESP começa assim, olha, o acento indicativo de crase deve ocorrer no A da linha X, da linha 3 do texto, por quê? Porque nessa linha você tem a exigência da preposição a pela regência do verbo atender, por exemplo, mais o emprego do artigo definido feminino que indica o substantivo demanda. Então, atender a demanda,
certo? Faz de conta que existe esse trecho no texto, ele vem com essa pergunta. Essa pergunta é conceitual. Se você entendeu que a crase, então, vamos lá, significa fusão, porque existe a fusão de duas vogais idênticas, em especial no nosso estudo gramatical, qual é? Preposição a, exigida pela regência ou de um verbo ou de um nome, pense pela elaboração da frase, verbo ou nome, tá bom? Então, você tem a exigência da regência. Ela vai exigir que você ponha a preposição a, muito bem. Então, esse a só vai receber o acento grave, que é indicativo dessa fusão, portanto, indicativo da crase, se essa preposição a encontrar um artigo a no, claro, feminino, mas no singular ou no plural, a depender do substantivo que esse artigo indica. Veja, quando você está estudando crase, é isso que você vê. Esse é um primeiro caso. O segundo caso é a preposição a exigida pela regência, que se une ao a que compõe um pronome demonstrativo. Aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, ou o próprio a, as, demonstrativo. Perceba, existem dois casos. Se você entender esses dois casos com propriedade, você responde a qualquer questão de CESP, certo? Primeiro, o conceito. Aí eu sempre falo, não existem 500 milhões de regras para crase, só existem essas duas regras. Quando você entende de verdade essas duas situações, você vai saber também compreender casos facultativos e casos especiais de crase sem ter de decorar, apenas porque entendeu. Olha, quando o seu professor, né, porque pode ser que você não assista a aula comigo, pode ser que você assista com outro professor, não tem problema, mas quando o seu professor estiver explicando isso para você, não é? Atente para o conceito, para você entender exatamente esses dois princípios, porque você vai ver questão de prova do CESP exatamente assim, não é? Como eu acabei de falar, a preposição, a crase aconteceu na linha X porque a regência do verbo atender exigiu a preposição a, e aí houve também a ocorrência do a, artigo definido feminino singular, muitas vezes eles colocam a flexão, que se refere ao substantivo feminino demanda. Você tem que saber isso, claro. Ao mesmo tempo que você entendeu esse conceito, lembre-se de que você tem de analisar a frase para ver se é exatamente essa ordem da oração, né? Que quem atende, atende a algo. Vai, um exemplo suposto aqui. Porque isso já faz você, inclusive, entender regência, que também é muito incidente em prova. Olha só que coisa rica, não é? Essas dicas estão ricas, não estão? Ah, com certeza. Então, olha só. Entendemos a parte de interpretação, entendemos que é o conceito que vai fazer a diferença? Aí eu quero que você olhe para isso aqui, ó. O que eu pus aí para você? O que é certo de cair em prova de CESP são esses itens. A tipologia textual, coesão por referenciação, significação de palavras, emprego de conjunções e relações de sentido, eu não escrevi aí, mas as conjunções fazem isso. As classes gramaticais, o reconhecimento dessas classes, não é? O emprego dos relativos, em especial do que e do onde, cai muito, não é? A crase com a regência, que a gente acabou de falar, a concordância, colocação pronominal e pontuação. Então, olha só, quero dar uma repassada nisso com você. Tipologia textual, lembre-se, o CESP, ele não vai pedir necessariamente numa questão para você dizer o tipo que predomina no texto. Pode ocorrer questões assim? Sim, são muito recorrentes. Mas também ele pode pegar um trecho do texto e perguntar para você se naquele trecho há a mistura, por exemplo, de um fragmento narrativo para comprovar o argumento do texto que é dissertativo. Então, você tem que lembrar bem como cada tipo se constitui. Então, vamos lembrar, descrição sempre vai construir uma imagem para você. Vem uma parte de detalhes, vem uma sequência de detalhes que vão constituir uma imagem para você. Um exemplo simples, imagine que eu descrevo uma árvore. Você não vai ver o desenho da árvore no papel, eu estou usando palavras e vou colocando as partes que constituem a árvore, dizendo da cor, não é? Das características que eu tenho do tato, ela é áspera, por exemplo, certo? Como eu falei, as cores, falei, as composições, existem folhas, o caule, os galhos, então veja que isso constitui no seu raciocínio uma imagem. Essa imagem pode ser figurada, pode ser abstrata, mas criou-se uma imagem por meio de detalhes, detalhamento, certo? Muito bem. O que mais que a gente tem na tipologia? A narração, que é uma fofoca pura, né? Sempre que o autor está contando uma historinha para você, já entenda que ali ele está contando uma história, então é uma narração. Sempre a narração é marcada pela passagem do tempo. Naquele instante, logo em seguida, dali a pouco. Maravilha? E a dissertação, ela é baseada em quê?
na análise dos fatos. Então, existem fatos citados? Sim, mas perceba que o autor está mostrando para você um posicionamento, um ponto de vista sobre aqueles fatos. Como que ele vê aqueles fatos, por exemplo? Ou como aqueles fatos são entendidos de modo geral. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem a dissertação argumentativa e a dissertação expositiva, não é? A expositiva é aquela que não mostra o posicionamento do autor. Fala-se sobre uma ocorrência e se analisa essa ocorrência. Por exemplo, no Brasil, não é? Os transportes de pessoas, coisas, animais, os transportes são feitos principalmente por meio das rodovias e não das ferrovias, por exemplo. Então, por que por meio das rodovias? E aí o texto vai esclarecer isso para você. É uma dissertação expositiva, se expõe conhecimento e análise de fatos. Ponto. Agora, se o autor coloca no texto, no Brasil predomina o transporte por meio rodoviário, entretanto, seria importante que houvesse a exploração das ferrovias. Estou criando uma hipótese, certo? Estou criando uma forma de pensar esse assunto. Aí passa a ser uma dissertação argumentativa, fica a dica. Tudo bem? Coesão por referenciação, isso de muitos pronomes e a relação de sentido entre as palavras. Então, a dica é, quando você estiver lendo o texto, aparece o ele, por exemplo, circula esse pronome e faz uma flechinha para o substantivo que ele resgatou. Porque no momento da leitura você entende. Quando você vai para a questão e ela pede para você analisar isso, você pode se perder porque você está no recorte do texto. Então, ao ler, perceba, essa palavra está se referindo àquela que foi dita antes. Isso é coesão por referenciação de modo geral. Faz a flechinha, certo? Já faz a flechinha na leitura. Se vem a pergunta, você já sabe a resposta e a sua leitura melhora muito. Significação de palavras, não se esqueça. Se ele diz tal palavra da linha X do texto pode ser substituída por tal outra, não pense assim, nossa, eu não sei se essa palavra significa isso porque eu não a conheço. Faz isso não. Pegue aquela palavra que ele está dizendo que pode substituir a palavra original do texto e coloque no texto e vê se naquele conjunto de informações aquela palavra seria bem empregada. Porque se sim, ela pode substituir a palavra original do texto. Não se preocupe com o dicionário, se preocupe com o contexto, certo? Conjunções, é simples, decora a tabela. Ah, todo mundo xinga a gente por causa disso. Decora a tabela, saiba as principais conjunções e as suas características de emprego, que você vai ver que isso vai ser muito resolvido, muito fácil. São questões fáceis, desde que você faça o que eu falei. Você decora a tabela e saiba as principais. Qual pode ser substituída por qual outra? Qual conjunção estipula uma relação, por exemplo, de concessão entre as orações? Qual ou quais, né? Conjunções. Tudo bem? Classes gramaticais. Como que você classifica uma palavra? Fora do texto é uma coisa, dentro do texto é outra. O emprego das classes gramaticais e a classificação delas na prova do CESP está muito relacionada à parte de concordância. Não unicamente, mas muitas vezes essas duas questões, esses dois tópicos se cruzam. Então, as classes gramaticais é assim, se você gravou o conceito, para que serve um adjetivo, para que serve um substantivo, para que serve um pronome, responder a essas questões e perceber que a classificação diz respeito à relação que essas palavras estipulam no texto, a relação que elas têm entre si, que foi criada entre elas pelo autor do texto, é que você vai saber definir. Então, eu sei o conceito, adjetivo sei para caracterizar, primeiro passo. Aí, quando o autor fala para você assim, o autor não, desculpa, o examinador, tal palavra é um adjetivo porque se refere a tal palavra, você tem que avaliar essa tal palavra, se ela é um substantivo e se esta outra realmente a caracteriza. Porque, como eu falei, eu sei o conceito. Adjetivo caracteriza. Aí, para completar o conceito, um adjetivo sempre caracteriza um substantivo. Ele não vai caracterizar, por exemplo, um verbo. Então, quando eu tenho consciência do conceito, eu entendo as relações existentes entre essas palavras e aí eu sou capaz de identificar aquela palavra como adjetivo, substantivo, advérbio, que no nosso curso de teoria a gente estuda na parte de morfossintaxe. Então, eu deixo isso muito claro, coloco lá os textos e eu estou dizendo para você, estude o conceito direitinho, tá bom? Ó, crase regência já foi, não é? Pronome relativo. Pronome relativo mais cobrado é o quê?
o seu par e o qual, para você sempre ver se pode trocar o que por o qual, a qual, os quais e as quais, lembrando que quando você usa o relativo o qual, ele vem acompanhado de artigo, e ele vai ser flexionado obrigatoriamente conforme o termo de referência. Os meninos os quais, as indústrias as quais, observe que ele cobra isso de você, certo? Muito bem. E aí, saiba que essa troca possível no texto faz com que você também tenha a certeza de que o que é realmente um pronome relativo, tá? E o onde, que só pode ser empregado para dar a ideia de lugar, quando o verbo daquela oração não tem o sentido do movimento. Então, a casa onde eu cresci, porque você cresceu, eu cresci num lugar pontual, fixo. E veja, a casa onde eu cresci, eu tenho que analisar essa oração. Onde eu cresci nessa casa, nela. Esse sentido de lugar pontual, não é? Que me faz entender que o onde está corretamente empregado. Agora, a feira, aonde eu fui? Porque aonde eu fui é o meu foco. Eu fui a algum lugar. Aí eu tenho de pôr o a antes do aonde, porque o verbo implica movimento. De ir, certo? Então, deu essa relação de movimento exigindo a preposição a gente tem que usar o aonde. Isso cai muito em prova. E outra coisa, o onde corretamente empregado sempre pode ser substituído pelo em que. Porque o que relativo sozinho não dá a ideia de lugar, mas quando ele vem associado do em, ele pode indicar lugar também. Assim como no qual, na qual, nos quais e nas quais, que tem exatamente essa mesma função. Isso tudo que eu falei para você diz respeito a emprego e regência. Percebeu? Ou seja, vai uma preposição antes do relativo ou não vai? Você tem que saber. Eu lembrei você da regência pelo onde e pelo aonde. Você analisa a oração adjetiva, aquela oração onde está o relativo, e vê se a preposição é exigida e qual preposição é exigida. E lembre-se do que diz respeito à pontuação, que isso cai muito no CESP. Os relativos aparecem nas orações adjetivas e essas orações adjetivas podem ser de dois tipos, ou explicativa ou restritiva, não é verdade? Então, quando o examinador pergunta para você esse que, ou usado na linha X, mostra que essa oração é explicativa, ou esse trecho, ele fala só esse trecho e tem o que estava dançando, por exemplo, né? E ele pergunta, é uma explicação acerca do que foi dito antes? É só você ver se antes do que, por exemplo, existe a vírgula. Então, lembre-se, oração subordinada adjetiva tem pronome relativo. E se tem pronome relativo, essa adjetiva vai ser realmente uma adjetiva. E se houver a vírgula para separar essa oração adjetiva, ela é explicativa. E sem a vírgula, ela é restritiva. Nunca se esqueça disso, porque ele pergunta, esse trecho é explicativo? Se eu tirar a vírgula, mantém a correção e muda o sentido? Sim, porque com vírgula ou sem vírgula, a oração adjetiva fica correta. O que muda é o sentido. Sem vírgula restringe, com vírgula explica. Só. Maravilha? Colocação pronominal. Estude bem as palavras atrativas, aquelas que puxam o oblíquo para antes do verbo. Em geral, são as palavras invariáveis, né? Por exemplo, os advérbios, certo? Em geral. Os advérbios, as conjunções especialmente subordinativas, né? A gente também tem de lembrar dos pronomes, que eu costumo dizer que são os pronomes dir. Que sigla é essa, Luciane? É assim, ó, demonstrativo, interrogativo e relativo. Esses pronomes puxam o pronome para antes do verbo. E olha, mais do que estudar as palavras atrativas, que eu só citei essas porque é o que mais cai na prova, a gente está lembrando o que mais cai, tá? E não tudo que vai cair com certeza, mas isso é o que mais cai, que você tem que botar foco. Isso você tem que saber na ponta da língua. Então, o oblíquo vai para antes do verbo, né? Se houver uma palavra atrativa, que em geral são as palavras invariáveis, como eu disse. Então, repito, ó, você tem lá as palavras negativas, né? Os advérbios, você tem também as conjunções, em especial as subordinativas, e os pronomes que não são invariáveis, mas são esses daqui, demonstrativo, interrogativo e relativo. Maravilha? Então, além disso, além de você saber isso, você tem que saber também quando é que o pronome o, a, os, as, né, esses pronomes viram lolá, los, las, noná, nos, nas, porque isso também é muito cobrado. E no que diz respeito à pontuação, né, lembre-se sempre de entender bem que os sinais de pontuação servem para a gente ter o sentido do texto muito claro. Isso vai fazer a diferença. No caso de CESP, o que mais se cobra de você é
Vírgula não separa elementos que se completam. Por isso, entre o sujeito, verbo e objeto direto, ou melhor, entre o sujeito e o verbo, entre o verbo e o objeto direto, você nunca pode pôr vírgula. Nunca. Porque eles se completam. E a partir daí você vai compreender o restante melhor. Certo? E o emprego dos dois pontos. Tenha o emprego dos dois pontos na ponta da língua, porque eles pedem muito. Maravilha? Ó, pra gente fechar, concordância eu estava pulando aqui, quero dizer uma coisa para você. As questões de concordância nominal, como eu falei, diz respeito às relações entre as palavras. Então, entendeu a morfossintaxe, a morfologia, a concordância nominal vai ser simples para você, desde que você saiba avaliar a estrutura do texto. Então, esse é seu treino. No caso da concordância verbal, o que você tem de ter em mente é que você precisa saber reconhecer sujeito. Porque as questões de concordância do CESP são assim: tal verbo da linha X está no plural para concordar com seu sujeito Y, que também é plural. É uma questão de sujeito ao mesmo tempo que é de concordância. Portanto, se você não souber reconhecer sujeito, você erra uma questão como essa com muita facilidade. Não permita que isso aconteça. Tá bom? Outra coisa também que cai em concordância é: o verbo está no singular, pode ir para o plural concordando com tal palavra? Verifique o texto. É uma questão de reconhecimento do sujeito. Treine o reconhecimento do sujeito. Tá certo? Eu espero que eu tenha te ajudado bastante a focar os seus estudos, a você ter um certo jogo de cintura com essas proposições que eu fiz aqui, porque elas vão fazer muita diferença. Eu tenho certeza, mas depois você vem me contar, tá certo? Um abraço, bons estudos, boa sorte, que você seja classificado, que você seja classificada, tá certo?